Oi, pessoal. Estou aqui aguardando as outras pessoas entrarem para a nossa Jane Austen Lives. Hoje nós vamos fazer uma discussão de alguns capítulos de Razão do livro Sense and Sensibility, Razão e Sensibilidade ou Razão e Sentimento. E a gente já está na quinta semana de discussão desse livro. Nós vamos começar do capítulo 33 essa semana. E acontecem algumas coisas aí, uns plot twists nas histórias, né? Vamos ver o que tá rolando na história de Razão e Sensibilidade dessa semana. Obrigado vocês que estão sempre acompanhando, nos prestigiando com a presença de vocês e também aquelas pessoas que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. A gente, até o capítulo 32, a gente estava vendo uma história de duas irmãs, as irmãs Dashwood, que são as personagens principais da história. E o vídeo paralisou, são as personagens principais da história. Vamos aguardar agora o Fabrício a concordar aqui. Ele aparecer. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Adriane, com você? Tudo jóia. Vamos, animado para mais uma literafoco. Eu já ia falar literal, mas não deixa de ser, né? Uma literal. Também, literal. Tá animado? Tô muito animado. Vamos começar. Eu estava dizendo que é a história das irmãs Dashwood, mas a gente já está bem no avançado, né? Na penúltima semana de discussão. E dessa vez a gente vai começar com o capítulo 33. Eu vou fazer igual combinado. Eu dou o nome para o capítulo e você desenrola aí a conversa. Eu chamei esse capítulo 33 de O Reencontro com o Irmão. Vamos ver o que acontece nesse capítulo. Eu já tinha te dito mais cedo que achei um pouco longo demais, né? Os capítulos, mas vamos lá. Qual foi a palavra que a gente descobriu? Foi... Ai, agora eu esqueci. Mas Tá, foi com A. Foi com A. tá. É porque a gente estava discutindo mais cedo, gente, e eu falei assim, olha, eu achei muito longo, só que... Tá. Só que aí eu digitei sem óculos e apareceu uma palavra que eu nem sabia da existência dela. E ela existe e é algo como uma coisa que acontece muito rápida. Só que a gente estava querendo dizer que os capítulos estavam muito lentos. Eu achei a história meio lenta nessa parte, né? Então, comentários impertinentes de um irmão também, né? Esse reencontro com o irmão, eu acho que ele é muito... simbólico, porque ele até tenta ser um bom irmão, mas a esposa não permite, né? Bom, no capítulo 33, o que você tem a nos dizer, Fabrício? Então, na verdade, eu tô sem a minha lista aqui. Vou precisar um pouquinho da sua ajuda. Tudo bem. A gente Eu tem esse acabei perdendo encontro. meu papel no resumo. A gente tem esse encontro, né, das irmãs Dashwood com o irmão. E elas já estão em Londres há algum tempo, já passaram pelo vexame, né? Que, de um modo geral, até a Eleanor também passou o vexame de encontrar o Willoughby na festa e dar ruim para todo mundo, porque o Willoughby, ele demonstrou ser ter um péssimo caráter. E aí elas encontram com o irmão e ele fala... Eu escrevi até aqui na minha página, assim, falsidade, porque ele diz assim, estou extremamente contente ao ouvir isso, esteja certa, estou contentíssimo. E ele tenta demonstrar um interesse pelas irmãs, um amor, né, um sentimento ali fraternal, mas para mim não cola, porque ele é bem incomodado da esposa. Eu escrevi várias vezes, falsidade, falso. Esse é o capítulo quando elas vão vender algumas joias, né, antigas. Também, mas tem a parte ainda que o pessoal, que o Ebert falou, que ele faz comentários muito maliciosos em relação a Marianne. Veja bem, uma moça de 17 anos, depois de um coração partido, ela perde a belezura, a formosura dela. Então, assim, eu acho que nesse quesito aí, ele já está contaminado, o discurso dele está contaminado, como a Lilia disse aí, completamente fixado em money, 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 né? Só pensa em dinheiro. E essa é uma característica do John que a gente observa desde o princípio, né? Desde aquele primeiro diálogo que ele tem com a Fanny, a gente já percebe que ele veio, né? Na história. Sim.
Tem uma questão aí também, que eu marquei aqui, vou até tirar o óculos, que ele fala sobre a união que a Eleanor deve se casar com o Coronel Brandon. E, em suma, é o tipo de união que, diminuindo o tom de voz para sussurrar algo importante, será conveniente para todas as partes. Recompondo-se, acrescentou, isto é, quero dizer, todos os seus amigos desejam vê-la bem estabelecida. Fanny, em especial. Fanny é super amiga dela, né, galera? Ali ele está dizendo que a conduta dele não tem nada a ver com a Fanny e que ele é falso por natureza. Eu também acho assim, que ele até tenta mostrar uma coisa na sociedade, perante a sociedade, mas ele Sim. não está rolando, né? Não está colando. E também o Ebert disse que o Coronel Brandon estava interessado em Eleanor, mas especulou que ele não casaria. Ele acha que o coronel estava interessado na Eleanor, mas especulou que ele não casaria com a moça por causa do dinheiro. Acho que ele está completamente certo, porque eu chipava muito esse casal. Aí já eram os comentários. Assim, o caráter do Brandon e da Eleanor seria o mais provável da gente chipar mesmo, né? Da gente associar um futuro para os dois. E a gente, né, tem surpresas aí pela frente, mas ele já demonstrou que gosta, né, da Marianne. Vamos ver o que vai acontecer. O temperamento de ambos combinam, mas eu não sei se isso é um elemento que é o mais relevante para tudo, né? Bom, ele também fala, mudando aqui de assunto do Brandon, ele fala de uma pretendente do Edward Ferrars, que é uma moça, a honorável Miss Morton, filha única do falecido Lord Morton, com um dote de 30 mil libras. Então, é um dote de 30 mil libras que pode render, se investido, uma quantia muito boa para quem receber esse dote. 30 mil libras é o dote da Emma, gente, só para vocês terem uma ideia. Então, é uma quantia significativa, né? Aí a gente tem um desenrolar dessa conversa, por isso que eu achei chato, esse capítulo é muito chato. E além disso, ele consegue reclamar da questão de financeira, né? Como se ele tivesse. A Lívia falando aí, Emma. Como se ele tivesse numa situação bem parecida com as irmãs Dashwood, com as irmãs dele. E aí ele cita uma questão que acho provável que se as irmãs não visitassem a casa que era delas, a primeira casa, né? Elas nunca iam saber, mas que ele mandou derrubar os pés de Nogueira todos para a esposa construir um jardim lá, uma coisa ao bel prazer. Ou seja, tudo que era delas, que elas cultivaram, desenvolveram ali, ele está cortando total, né, assim, destruindo, tirando, colocando cerca, enfim. E eu coloquei também assim que ele avalia. Oi? E é engraçado que ele se volta para baixo, né? Numa situação financeira muito ruim. Como Mas se ele ele está fazendo ali realmente tudo estivesse, né? o ego deles, né? E ele tinha comprado terreno, os terrenos vizinhos, então ele não estava pobre, né? E Isso. além de tudo, ele tinha o dote da esposa, né? Que ficava com o marido. Raríssimos casos, a esposa podia administrar. Desculpa, nós falamos juntos. Cara de pau e mão de vaca, né? Bom, ele também ignora a questão do sofrimento da Marianne e só pensa em dinheiro, porque a moça que o Willoughby se casou é rica em relação a Marianne milionária, né? Então, assim, a gente vê as pessoas mais hipócritas que tem ali naquela sociedade, que pode ter numa sociedade só pensando em dinheiro e não no bem-estar dos outros. Aí, como a Dani está falando e outras pessoas já repetiram, que ele tem a cara de pau de falar que não... que está sem dinheiro, que está com uma condição financeira muito, muito complicada. Sim, a Livros Café de Jane Austen está falando mais adiante, que ela diz, adoro a parte que a Eleanor levanta a questão de que ninguém pede à senhora Morton o que ela pergunta o que ela quer. Então fica parecendo assim, ela não tem muita escolha, né? Qualquer um que ela casar já está de bom grado. A questão é que uma mulher com essa quantia não deveria estar à solta aí para alguém papar o dinheiro dela. Tinha que ser um bom casamento.
Então, basicamente, nessa história, a gente tem só a futilidade das pessoas em alta. E tem uma frase da Jane Austen bem no final do capítulo 33 que diz o seguinte: tinha bastante arrependimento por não ter feito nada por suas irmãs até agora. Por isso, estava muito ansioso para que os outros o fizessem. E uma proposta de casamento vinda do Coronel Brandon, ou um legado de Mr. Jennings, eram os caminhos mais fáceis para compensar a sua própria negligência. Ou seja, ele cortou a mesada das irmãs, deixou elas praticamente à míngua e ainda ficava assim, querendo que alguém fizesse a boa ação, né? Que era a responsabilidade dele, que ele tinha que fazer porque o pai pediu, né? Bom, são essas Inclusive, da, da escrito, né, família. que sobre cai sobre ele. Eita, me Sim. desculpa interromper você. Não, não Mas é um interrompeu, não. Eu pensamento. É só porque o tava áudio sai um percebendo se pouquinho não diferente. é na minha boca. Tem um atraso de áudio, Que né? estranho. Mas então, eu quis dizer que, inclusive, tem um momento lá em que ele fala sobre a Mr. Jennings. É Jennings? Desculpa. Sim, O nome Jennings, da... da Pronto. Que senhora, ele né? fala justamente a senhora Jennings, isso. Que ele, inclusive, ele Uhum. fica esperando, ele cria uma expectativa, uma possível expectativa na Eleanor de que aquela boa ação que ela está fazendo ali é para deixar alguma coisa para elas, assim, ele meio que Sim. tenta a todo custo tirar o corpo fora, né? O Uhum. que ele puder Ô, fazer para tirar o corpo fora. Fabrício, a Jane está dizendo que está com atraso mesmo, então não é só a sua recepção aí, não. O que eu vou fazer é Ah, o seguinte: eu vou pausar o vídeo como se eu estivesse mexendo para ver se volta. Aí vocês me falam se o gestual está acompanhando não, mas para mim tá normal. Para mim eu tô conseguindo ver você falar normal. Agora deu. Foi, mas é É porque eu isso. tava dizendo que para mim chegava atrasado aí, entendeu? Entendi. Não, aqui a sua fala a gente estava tropeçando no outro por causa disso. Mas Aham. o gestual com a voz está normal, né? Sim, Ok. tá Vou ficar, normal e você vou normal. ficar só olhando agora para os seus lábios de mel, viu, gente? Aí tem gente falando que tá travando, que tá normal. Vai depender um pouco da conexão de vocês, porque eu tô com duas conexões ligadas, o Wi-Fi e dados do celular, né? Eu Então, também. Tá tudo normal para mim até agora. tá. Vamos pela fé, minha gente. No capítulo 34, a gente tem o jantar com os Dashwoods, que também não deixa de ser uma saia justa. A senhora Jennings vê a Fanny com outros olhos, já não entende assim a Fanny como uma mulher, sabe, tão exemplar da sociedade. É muito complicado assim, tanto de mulher junto na história, né? Mas o bom da senhora Jennings é que ela é um tanto quanto sem noção. E aí a questão toda é que ela também consegue ver o lado ruim das pessoas. Quem está chegando aí, pessoal, nós estamos discutindo na quinta semana já de Razão e Sensibilidade, capítulos 33 ao 41, tá bom? Sejam todos Nossa bem-vindos. penúltima semana. Oi? Nossa penúltima semana. Penúltima semana, mas olha, a notícia boa é que a gente vai ter Orgulho e Preconceito em julho, tá? Depois eu vou dar mais detalhes. Nesse capítulo 34, já não bastasse a Fanny Dashwood e toda aquela chatice, né, dela e do marido, chega a galerinha, uma dupla dinâmica na história, que é as Stills. Eu até escrevi assim, já estragou tudo, né? A noite já estragou, o dia já estragou. Essas irmãs, elas entram em cena. E aí fala novamente sobre essas moças. As incansáveis atenções das moças as tornaram tão agradáveis a ela, a Lady Middleton, que embora Lucy não fosse tão elegante e sua irmã nem sequer educada, estava tão disposta quanto Sir John a convidá-las para ficarem em Conduit Street por mais 1 ou 2 semanas. Olha o que a Jane Austen fala, que a Lucy nem era tão elegante assim e que a irmã nem era tão educada, tipo, né? Já solta, já solta porque nesse caso é o narrador da história que está nos contando esse detalhe, né? Não é um personagem que acha isso, é
É uma narradora ali onisciente. Bom, continuando, você quer falar alguma coisa? Desse capítulo, não. Tem o veneno, né? Mais veneno da Lucy, né? Que ela age com premeditação. Na seguinte passagem, Eleanor poderia ter lhe proporcionado um alívio imediato, sugerindo a possibilidade de que ela seria a sogra de Miss Morton e não a dela. Tá falando da mãe do Edward Ferrars. Mas ao invés disso, garantiu a Lucy com grande sinceridade que tinha pena dela. E para o grande assombro de Lucy, que apesar de se sentir incomodada, esperava ao menos ser objeto da irrepressível inveja de Eleanor. Então ela estava querendo causar já mais transtornos na vida da Eleanor. Eu fico pensando numa situação dessa que você, como a Eleanor desenvolveu uma amizade, né? Vamos chamar de amizade com o Edward, e ele estava preso a um compromisso muito antigo e ele tinha dado a palavra dele. Então ele não podia fazer muita coisa como um homem honrado que ele é, um tanto quanto meio assim, o pessoal não gosta muito dele, né? Como galã, não no sentido assim de herói da Jane Austen, né? Essa moça aí que é a Si, né? O Si, H Vivenda, ela chegou, tá lendo a Badia. A gente já fez uma discussão sobre a Badia muito rápida, que foi relendo Jane Austen, mas aí a gente tem a programação até o final do ano para ler a Badia. Lucy via Eleanor como uma rival, então ela queria eliminar a concorrência. É aquela coisa, né? Ela já tinha um compromisso com o Edward e queria destilar o veneno porque estava pressentindo ou tendo uma dúvida ali se o Edward ia continuar com ela mesmo, né? Bom, eu vou parar de ler aí. A Jane está dizendo que ele é muito fraco como herói. E eu percebo na adaptação da Emma Thompson que o Hugh Grant, ele faz o bem o Edward paspalhão, assim, bem anti-herói da história, né? Tanto que naquele filme quem se destaca é o Coronel Brandon, feito pelo Alan Snake Hickman. Alan Rickman, né? Então, eu acho que o Edward Ferrars do Hugh Grant, ele faz o que é pedido para ele. Ele faz um pastel meio de banana, assim, que ninguém quer, né? Sabe? Só a coitada da Eleanor. Tem uma descrição aí da senhora Ferrars, que é a mãe do Edward, que era uma mulher pequena e magra, altiva, quase formão na aparência, tão séria a ponto de ser ácida de aspecto. Ou seja, porque essa senhora é rica, meio que ela é manda-chuva, né, da região, ou do condado ali onde vivia, e tem muito disso ainda, né? Tem a questão das pessoas, até hoje é comum isso. Sabe com quem tá falando? Vocês não lembram de um vídeo aí que apareceu na televisão, nos jornais? Um homem, porque ganha 300 mil, começou a xingar o policial que supostamente ganha 1.000. Então, percebe? Tipo, o dinheiro é que manda, o dinheiro é que dá o status, né? A Duda tá dizendo que o Hugh Grant, para ela, deixa o Edward mais carismático porque ele é muito charmoso. Mas o que dizer do Dan Stevens, de 2008, de Razão e Sensibilidade de 2008? Aí é carismático, é lindo e tem a cena da chuva, né? Da camisa molhada com o Dan Stevens, que é sensacional, né? Porque eles tinham que colocar o elemento camisa molhada que virou marca registrada de personagem de Jane Austen sedutor. Não sei se vocês repararam, mas ele tá lá cortando lenha na chuva, galera. Com o machado na chuva. E ele tá molhando a camisa e é proposital essa questão da camisa para chamar atenção. E não é ninguém mais, ninguém menos que o Dan Stevens, que depois fez um sucesso maior na televisão com aquela série Downton Abbey. Uhum. Não tenho dúvida. No caso, tem uma adaptação com o Dan Stevens? Sim, é de 2008. Deixa eu ver. Está na Ele faz qual prateleira personagem somewhere. na série? Diga aí, repete, por favor. Ele faz qual personagem na série? Ele faz o Edward Ferrars. Ah, o Edward Banana. Mas ele faz um Edward bem, assim, com um pouco mais de iniciativa.
alguém aí falou que não tá lembrando da série, eu tô até querendo ver essa série Eu novamente, nunca ouvi porque falar dessa é série. assim, haja vida pra gente assistir as séries, ler os livros e fazer as coisas todas, né? Continuando aí, nesse capítulo 34, tem umas pitadas bem assim ácidas da Jane Austen que eles estão falando do jantar, né, com os Dashwoods, e lá no meio do capítulo está dizendo assim, não, o jantar foi suntuoso, com muitos empregados e tudo revelava, desculpa, e tudo revelava a propensão da dona da casa para a ostentação e a capacidade que o dono tinha em promovê-la. Mas aí no meio desse parágrafo e vem, como diz aqui em Minas, e vem JJ. Lá vem a Jane Austen. Não parecia pobreza alguma. Não parecia haver pobreza alguma. Era tudo ostentação. Mas, com exceção das conversas, pois essas eram consideravelmente deficientes. Ou seja, galera era rica, mas não falava nada que ajudasse ali, que acrescentasse a vida de ninguém. E é isso aí, é uma pitadinha ali de uma alfinetada da Jane Austen, porque não é ninguém que está dizendo isso, né? É o narrador. Nesse capítulo ainda tem mais descrições da Mary Ann, parará, mas fica por isso mesmo, fica com esse jantar aí. Por isso que eu falei que foi bem arrastado para mim, porque são as personagens mais chatinhas, né? A Fanny Dashwood e as Steeles. A outra, mais nova, é muito sem noção, mas a Lucy a gente já toma ranço dela porque ela tá querendo competir com ninguém mais, ninguém menos que Eleanor, né, gente? Aí não dá, não dá. Aí a gente tem lá no capítulo 35 um visitante inesperado. Quem será? Você quer começar falando sobre esse capítulo? Não, pode Hoje prosseguir. eu tô que nem a professora. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tô brincando, tá? Quando você precisar, você me interrompe. Bom, a Certo. gente no capítulo 35 tem um visitante inesperado e logo no primeiro parágrafo já tem o seguinte: a curiosidade de Eleanor em ver Mrs. Ferris tinha sido satisfeita, ou seja, ela conheceu a senhora que podia ser a sogra dela, mas não vai ser possível por causa do compromisso com a Lucy Steele. Eleanor encontrava nela tudo que a tornava indesejável, uma união mais estreita entre as duas famílias. Vira o suficiente de sua arrogância, sua mesquinhez e seu preconceito contra ela para compreender todos os obstáculos que dificultariam seu compromisso com Edward. E por aí vai. Então a gente percebe, entrando na memória, né, na cabeça da Eleanor, que ela percebeu que essa senhora seria um osso duro de roer enquanto sogra, né? Uma dificuldade também, porque ela queria casar bem os filhos, que era comum de se esperar um casamento por dinheiro, né? E o problema é que, não é assim, ela era bem rígida. Rígida. Deixa eu ver o que a Lilia está dizendo aí. Minha gente, percebam como Movimentado, Lucy é o para destruir. movimento da Lúcia para destruir Eleanor mentalmente, só que ela não consegue. Então, a gente falou na última live dos nervos de aço da senhorita Eleanor Dashwood, e essa Lucy Steele aí, ela tentando de tudo quanto é jeito corromper, né, esse comportamento exemplar da Eleanor. Eu não sei se eu tô mais para Mary Ann do que para Eleanor, sabe? Eu tô muito mais. Inclusive, esse momento do jantar é um dos que rendem um dos melhores momentos, eu acho que da semana. Hum. Quando a Mary Ann, atingida por um impulso, quebra a banca de todo mundo, né? E aí, diga aí. Qual que foi a sacudida de poeira que ela fez na vida de todo mundo? Não, na verdade foi um evento ali que marcou o jantar, né? Quando, Aham. quando elas tentam falar sobre aquela outra senhorita que vai casar com o Edward. Uhum. A Morton, E a Miss Morton. isso, aí vão falar que a senhora. Ah, eu tô perdida aqui nos sobrenomes. Mas que Uhum. vai elogiar a Morton e diminui a Eleanor. E ela Sim. não leva cachorro para casa, né? Ela Uhum. solta lá mesmo. E tem a questão da Lucy tentar, como o pessoal já disse aí muito, que ela tenta constantemente magoar a Eleanor, só que a Eleanor não pode dar nenhuma resposta a
educado triunfo, pois foram interrompidas quando a porta se abriu e um empregado anunciou a chegada do Edward Ferrars. Aí pega fogo no parquinho, aí todo mundo se segura aí na cadeira. Só que não, né, gente? Porque a gente acha que vai acontecer alguma coisa assim, né? Não sei, uma discussão acalorada, mas com todo mundo bem britânico ali em cena, né? Não os personagens que eu quero dizer. Ninguém fala coisa com coisa, fica aquilo tudo no ar e um mau climão, né? Tô Não até sei se a colocando aqui nos maioria não gosta. comentários. Oi? Eu ia até colocar nos comentários, mas eu vou verbalizar isso aqui. Marianne subindo no meu conceito. Que ótimo! Eu acho que a Marianne, ela vai aprendendo, gente. A gente tem que levar em consideração que, mesmo sendo 200 anos atrás, ela tinha 17 anos, é teenager, galera. Não vamos nos esquecer, Uhum. não. Né? Não sei se Sim, tem muito adolescente aqui na live, mas a gente não fazia umas coisas muito certas com 17 anos, não. Ela sim. irrita, né? Porque a Jane Austen, acho que ela escreveu Nossa, duas irrita principalmente no irmãs. início. Sim, e a Jane, ela escreveu as duas irmãs, as características bem distintas, assim, para marcar mesmo, né? Na minha opinião, é para marcar. Bom, eu vou avançar por causa do horário aí para o capítulo 36, que continua falando. Aí chega mais um casal maravilhoso, o casal 20 da história, que é o senhor e a senhora Palmer, que eles não são exemplo nenhum de felicidade conjugal, né, minha gente? Eles são chatíssimos, assim, comportamentos bem diferenciados e como não fazer em casa, né? Como não se casar com uma pessoa desse tipo. A Duda tá dizendo, só gostava de adolescente quando eu era uma. Ah, então tá explicado. Mas a gente tem que relevar, gente, porque muda. E ela cresce, né? Ela tá crescendo ao longo, tanto que tá subindo no conceito aí do pessoal e Fabrício. Ao longo desse capítulo 36, continua a Fanny desprezando as irmãs do marido por uma questão, eu acho que é falta de humanidade, sabe? Ou sororidade, né? Não existia essa palavra na época, mas é a sororidade que tinha que estar ali em ação, porque ela sabia o que era, estava à espera de mulheres que não tinham uma herança, que não podiam se casar muito bem. E ela continua só né, desmerecendo as irmãs do marido. Aí, gente, tem surge uma figura que estava bem interessada em paliteiros. Galera, quando é que a gente vê um rapaz comprando e testando e falando meia hora sobre cada paliteiro que ele estava analisando? Quem é o rapaz que agora é o bachelor mais disputado, né? Porque ele vai acabar recebendo a herança que era do Edward Ferrars, porque ele é o segundo filho. Quem que está entrando nessa história aí é o Robert Ferrars, que é o irmão do Edward e da Fanny. E é o rapaz que encontrou com essas meninas quando elas foram na joalheria, né? Ele estava lá e já sabia da existência delas. Deixa eu ver aqui, se fosse todo mundo certinho, ia faltar um tempero na história. Com certeza, tem que ter gente chata e tem que ter Tem que a ter gente Marianne barraqueira. disposta. Oi? Tem que ter gente barraqueira também. Barraqueira e tem que ter a Marianne Movimentar. disposta a Sim, sofrer por amor. Então, assim, ela é uma moça que se entrega de fato, né? sim. Não resiste como a Eleanor. Eu acho que, na verdade, eu não sei, mas é muito recente para falar sobre isso, mas eu acredito que é uma sacada do livro trazer essas duas personalidades, porque todo mundo tem um pouco de Eleanor e um pouco de Marianne. Eu Uhum, acho que, eu não sei, mas eu me vejo um pouco tanto como ela quanto como a Marianne, entendeu? Então, assim, uhum. eu percebo que as pessoas acabam se identificando de certo modo, ou algum momento da vida que já se identificou, como é o caso da Mary, né? Então, assim, Uhum. eu vejo Eu, por esse lado, eu eu acho. queria só abrir um espaço para o comentário aqui da Lília, que ela falou que o caso dos paliteiros é uma coisa muito de época, sim, concordo, e ele é chatinho, mas é expressivo daquele tempo, sim. Mas o problema é que a gente já lê pela milésima vez contaminado, a gente já fala, ah, chegou o cara do paliteiro, ah, meu Deus, lá vem outro chato na história, né? Irritante. Então tem essas questões. Tem alguns comentários aí que eu queria falar sobre, ainda neste capítulo, que
ele começa a falar a descrição do Robert Ferris, enquanto ele, ainda que provavelmente sem nenhuma superioridade particular e importante de natureza, simplesmente pela vantagem de ter frequentado uma escola pública, estava tão bem preparado para relacionar-se em sociedade como qualquer outro homem. Escola pública, e nessa questão, a citação que eu escrevi é porque eram as escolas abertas a todos que pudessem pagar. Não tinha escola pública no sentido que a gente conhece aqui do Brasil, não, minha gente. A Lília riu aí do cara do paliteiro. Ah, gente, ficou marcado, né? Olha, o cara... Traz mais um, deixa eu ver. Ah, não, mas esse entalhe aqui na prata deve ser mais legal. Enfim, ele tinha uma habilidade de escolher paliteiro, né? Só que eu acho que não era tanto assim. Tem duas questões aí também que fala da escola pública. Essa escola paga, né? Mas ela era aberta a todos. E, por outro lado, tinha a questão aí que foi dito... se ao menos o tivesse enviado a Westminster, como fez comigo, Robert dizendo, falando mal do irmão do Edward, ou seja, ele foi para Westminster, escola particular fundada pela Rainha Elizabeth em 1560. Alguns de seus alunos ilustres foram Locke, Dryden e Cooper, que são escritores ingleses. E aí a Elizabeth que eu estou falando, de 1560, obviamente é a Elizabeth I, né, gente? Aí tem uma coisa assim que eu acho que força, e a Jane Austen, para mim, ela fez de propósito, é o cara, como a Lilia brincou aí, o cara paliteiro, né? O cara especialista em paliteiro. E tem a questão também que ele falou que ficaria muito feliz em morar no chalé. Toda essa galera falsa fala que deve ser muito lindo morar num chalé, que deve ser muito legal, só que não é um mar de rosas. Alguém está Não é a dizendo primeira aí opção, né? que é interessante essa questão das, das escolas, mas essa tradução aqui, eu nem sei se tem mais para vender. Foi uma tradução que eu fiz em 2009, se eu não me engano, então tinha bastante nota de rodapé. As editoras particularmente não gostam de notas de rodapé, porque parece que desvia o olhar do leitor mesmo, mas eu, como estudiosa, Eu eu amo. gosto muito, né? Eu acho muito útil, até para a gente poder contextualizar, né? Coisas que às Uhum. vezes ficam subentendidas. Inclusive, eu vou dar uma dica, talvez pode ser encontrada, né? Em sebos, Uhum. essa sua edição, Sim, verdade. Essa, né? com Tem essa aí capa vários linda, textos, gente. Bom, então acho que pode ser viável. pode ser mais barato, né? Mais legal é isso. Olha, ele continua dizendo assim que ele construiria, que ele conhece alguém, por exemplo, a todas as pessoas que pensam em construir, aconselho que construam uma pequena casa de campo. Um amigo, o Lord Kirtland, veio até mim outro dia com o propósito de me pedir um conselho me apresentou-me 3 projetos de Bonomi. Bonomi é Giuseppe Bonomi, obviamente um arquiteto italiano, famoso por sua atuação na sociedade inglesa, e ele também foi membro da Academia Real. Esses detalhes que a Jane Austen coloca não só ajudam a gente a compreender a história, né? Porque você para olhar quem foi Bonomi, mas ajudam também a entender que ela queria dar uma requintada nesse rapaz, que ele era o conhecedor de paliteiros, mas também conhecia de construção, de arquitetura, né? Então, ele sugere que deveria escolher o melhor deles. Meu caro Cortland, disse ele, jogando imediatamente os 3 no fogo, não escolha nenhum deles, mas construa um chalé. Ou seja, apesar do italiano ser famoso na Inglaterra e ter projetos e tudo, ele ainda fala que não deveria seguir os projetos do Bonomi. Bom, aí, continuando, eu empolguei aqui com as notas de rodapé, né, gente? A última coisa que eu queria falar dessa questão aí é lá no último capítulo último parágrafo do capítulo 36, que é quando as Steel ganham um agulheiro, que é muito comum das moças terem, andarem, né? Quando elas viajam, elas colocam na mala isso. Um socorro ali numa emergência, né? De costura. Então, esse agulheiro aí tem aquele... Como é que fala? Aquele kit de viagem para costura.
Desculpa, gente. Tá dando refluxo por causa do excesso de água. Aí ele diz o seguinte, o John Dashwood diz que essas meninas ganharam, as Steele, ganharam porta-agulhas feito por algum imigrante. Porta-agulhas feito provavelmente por imigrante francesa, que por causa da Revolução Francesa foi obrigada a trabalhar para se sustentar. Então era comum usar porta-agulhas ou agulheiros franceses para poder, né, assim, que devia ter uma técnica, devia ter algum requinte também que se comprava, também é moda e comportamento francês, mesmo odiando, né? Até hoje os franceses não gostam muito de se relacionar com franceses e ingleses ali. É meio Brasil e a Argentina que tem uma rivalidadezinha ali, né? Bom, a Isabela está dizendo que jogou as plantas do arquiteto Chique no fogo como se soubesse melhor. Então, pretencioso. Aí a Daniela assim, acrescentou esse arquiteto famoso aí para mostrar o quanto ele estava se achando dono de si, né? Podemos ir para capítulo 37? Podemos. Eu coloquei assim, a Fanny Dashwood fica histérica, mas outras coisas são acrescentadas aqui, mas assim, a princípio o início é a Fanny tá doente, é, porque descobre, né, o romance da, da, da Lucy Steele com o Edward Ferrars. E ao contar da notícia, que quem conta é a senhora Palmer, diz que não é nada demais, trata-se apenas de uma erupção cutânea. Na verdade, ela passou tanto mal que ela teve erupção cutânea. O que significa isso aqui na minha nota? Em português é chamado de estrófilo. Em inglês também conhecida como estrófilos, que vem do latim, ou red gum, ou treating rash, que é uma coceira, são essas bolinhas vermelhas mesmo. É uma dermatose bastante comum em crianças pequenas, muitas vezes causadas por distúrbios intestinais, provocando erupções na pele. Seria brotoeja, não é menos que espinha. Então, ela tem um ataque histérico, passa mal, fica cheia de bolinha. A gente torcendo para ser alguma coisa para ela não ficar tão presente na sociedade. Eu acho que é mais brotoeja, gente. Bebê é mais comum da gente ver isso quando eles têm alguma disfunção intestinal, eles ficam com umas bolinhas que chamam, aqui a gente chama de brotoeja, né? E então Antes isso de você, Hã? antes de você prosseguir, eu só queria dizer que eu fiquei um pouco surpreso com os acontecimentos desse Sim. capítulo. O ataque Mais de pra- histeria, eu só me lembro da cena de Razão e Sensibilidade, eu não vou lembrar o nome da atriz, que a Fanny Dashwood, de 95, ela tem um ataque histérico e ela sai enxotando as Steels, assim, né, assim, expulsando mesmo o cachorro latino, é bem uma cena meio típica de Shakespeare, assim, para ter um cachorro em cena, sabe, para ter a parte da graça, enfim. Tem também a questão da descoberta do segredo, né? O plot twist aí, né? Da descoberta do romance ou do compromisso da Lucy Steele com o Edward Ferrars. Porque até E então a era óbvio, Eleanor, né? Até sim, como era um você tinha segredo, comentado no né? início. Não era tão confiável, né, as informações que ela dava. Uhum. E tem a questão da Eleanor ficar preocupada em preparar a Mary Anne para receber a história. Olhem isso, galera. A Eleanor vai pro céu. Ela ganha troféu a mais boazinha da JJ, porque ela tá passando por uma situação do amado dela ter que casar com outra moça, às vezes até sem querer, mas por causa da palavra que ele deu, e ela ainda tem que preparar a irmã. E aí a gente vê uma Mary Anne completamente na fase de transição, porque a princípio ela não deu muito crédito a nenhum dos argumentos da Eleanor. Edward parecia um segundo Willoughby. E se Eleanor admitia que tinha amado Edward com toda sinceridade, como podia se sentir menos que ela? Então ela também, nesse momento, ela começou a mudar no meu conceito, que ela começou a argumentar, a questionar por que a irmã estava sentindo tanto e não falou nada. Então que ela e a Marianne até se arrependeu de ter dito, mas você é feliz? E ela, quando ela estava lá lamentando a questão do Willoughby, né?
E ela sofreu calada, minha gente, por 4 meses. 4 meses essa mulher não podia falar nada desse segredo que... Ah, explica aí pra mim, Isabela, quem que é Léo Dias, que a Nancy é o Léo Dias da vida. Quem é Léo Dias nessa história? Quem é Léo Dias na fila do pão? Diga aí pra nós que eu não sei quem é, não. Você conhece, Fabrício? Léo Dias, eu acho que é um colunista, né, de fofocas dos famosos aqui Ah, no... sim, entendi. Então, com a Jus, né? Ela é a que solta as fofocas, né? E é muito sem noção. Olha só, a Marianne se assusta aí, continuando a questão do sofrimento da Eleanor. 4 meses e ainda o amava, suportou tudo sozinha, né, gente? A gente vê a Eleanor de novo, respeitando o pacto de silêncio que ela fez. Em relação à questão de não contar o segredo da Lucy Steele. A gente vê também um crescimento aí em relação a uma maturidade, porque a Marianne abandona um pouco o sofrimento dela, para, né, de falar sobre o Willoughby e começa a tentar acalmar a Eleanor. E aí vai ao Eu longo desse acredito, capítulo. Diga. eu acredito que é no final desse capítulo, né, em que acontece essa revelação da Eleanor para a Marianne. E é Sim. engraçado, a Marianne, ela se sente surpresa e ela fica, nossa, 4 meses, mas sério que isso aconteceu e você não falou para E ninguém. ninguém Ela soube de nada, ela não deu nem um suspiro mais forte por causa disso, né? mais Ela. uma vez ela exagera no sentimento de ficar Uhum. transtornada e enfim. Ainda nesse capítulo, gente, tem a família do Edward Ferrars tentando convencê-lo a romper o compromisso com a Steele, com a Lucy Steele, cheio de argumentos, né? Mas foi tudo em vão. As súplicas da Fanny, né? Fica parecendo que a Fanny tenta controlar o destino de todo mundo ali. E aí tem uma coisa muito cruel que é a mãe tirando toda a herança, né, do Edward e falou que vai impedir que ele fosse bem sucedido, mesmo que ele tentasse se sustentar, que ele tentasse trabalhar, né, de qualquer forma. Isso é muito cruel. Mas o Edward, aí ele também dá uma crescidinha, tá, gente, como herói. Ele sai de casa para poder manter a palavra dele, ele sai de casa e vai pensar um pouco, né? Vai para alguma taberna, que é uma hospedaria, na verdade, para poder pensar. Edward. A Ana tá dizendo aí, leia, por favor, Fabrício. Edward viu ali a oportunidade para cascar fora daquele antro, daquele antro de nadas e falou, sem tempo, irmão, vazei. Então, ele até teve uma atitude aí, minha gente, porque ele não ia, ele podia ficar lá ouvindo a galera decidir o futuro dele com a moça rica. Eu vou avançar aqui um pouquinho. Agora, uma coisa que me surpreende é porque em nenhum momento eu consegui visualizar um amor do Edward para com a Judy. Qual é o nome dela? Esqueci. Peraí, o amor do Edward com a Lucy Steele. Lucy, Judy, Lucy. Isso, Lucy. Então me pegou bastante de surpresa, porque ele realmente tinha essa ligação com ela, mas não parecia, né? Uhum. Eu queria propor vocês que faltam 4 capítulos ainda, faltam 4. E a gente encerra essa live e começa outra, porque senão a gente vai ficar com 15 minutos para falar 4 capítulos. Tudo bem aí para vocês, gente? A gente começar outra live já já é só o tempo de eu salvar? Então vamos lá.